Como é que entra nas teorias da comunicação, da oratória e tal, não é qualificação, mas a interpretação do público? Porque eu lembro que na faculdade de jornalismo tinha uma disciplina que era a teoria da comunicação. Eles falavam que a mensagem dependia de como o receptor recebia e interpretava. Então, se ele não entendeu a tua ideia, a culpa é tua. Mas às vezes eu pensava, tá aí, se o cara simplesmente não conhece o que eu conheço, ou ele não tá vendo as coisas do meu jeito, ou simplesmente ele é burro, ele não entendeu nada que eu falei. Como é que eu sei que eu não tô me comunicando bem? Até que ponto eu não tô me comunicando bem? Ou o cara também não tá interpretando bem as coisas? Se fala sobre o público recebendo essa mensagem dentro dos cursos, da teoria da oratória e tal? Sim, se fala sobre isso. O que a gente gosta de falar? Não existe fracasso, apenas feedback. O que acontece? Você tentou convencer alguém e não deu certo. Então você não comunicou bem. Por quê? Porque não deu certo. A gente tá atrás de resultado. A gente não tá atrás de você falar bonito, de você ter a lógica a seu favor. A gente tá atrás de você convencer a pessoa, da pessoa dizer sim pra você. Se você tentou desse método e não deu certo, você tem que tentar de outro. Se a comunicação não foi efetiva, se você não conseguiu o resultado, quer dizer que você não sabia o conhecimento suficiente. Eu gosto de dizer assim, é uma analogia meio louca e isso eu criei meio que da minha cabeça. Mas imagina o seguinte, o que é persuasão, né? Vamos começar por aí. Tem 6 formas de você convencer alguém. Pela lei, pelo dinheiro, pela força física, pela coação emocional, pela sedução e pela persuasão. E a persuasão é a forma mais rápida, barata e eficaz de convencer qualquer pessoa, porque persuasão nada mais é do que você fazer a pessoa querer fazer o que você quer que ela faça. Persuasão é você fazer a pessoa querer fazer o que você quer que ela faça. Então imagina o seguinte, você quer vender, você vai fazer a pessoa querer comprar. Você quer fazer networking, você vai fazer a pessoa querer te ter por perto. Você quer conquistar uma garota, quer conquistar alguém. Você vai fazer essa pessoa querer ficar contigo. Então persuasão é isso. E quando você quer ser persuasivo, a primeira coisa que você tem que fazer é ter essa autorresponsabilidade de pensar, cara, eu tenho que estudar mais. E daí, voltando para aquela analogia meio doida que eu estava comentando contigo. Eu penso assim, no mundo ideal, eu gosto de pensar que existe um jeito de eu extrair um sim de você. Existe um jeito. Sabe, nos Vingadores, quando o Doutor Estranho, ele vê lá 14 milhões de futuros e ele fala, cara, a gente ganha em um. Eu gosto de falar que com a oratória é a mesma coisa. Você pode ser uma pessoa muito difícil de convencer, mas tem algumas palavras, se eu te falar essas palavras certas, na ordem certa, na entonação certa, eu vou transformar qualquer não em um sim. E daí eu penso assim, cara, cada técnica de oratória que eu aprendo é como se fosse um grande quebra-cabeça da humanidade que eu vou montando. E cada peça que eu coloco me deixa mais certo desse sim, me deixa mais próximo. E quando eu vou completando esse quebra-cabeça começa a brilhar e faz... vai ficando poderoso. E daí, qual que é o meu grande esporte pessoal? Eu até tenho uma meta, né? Eu quero ler esse ano 24 livros de oratória e eu vou somando 12 livros por ano até chegar em 2025 lendo 60 por ano. E por que eu quero fazer tudo isso? Quero que chegue um ponto que não tenha nenhum livro de oratória no mundo que eu não li. E por que eu faço isso? Porque é uma coisa que realmente eu gosto, de ter tudo esse arsenal dentro de mim e poder convencer qualquer pessoa. E isso é uma coisa tão legal, eu gosto, me divirto fazendo isso. E nesse processo que eu vou melhorando, eu vou ensinando meus alunos. E daí você perguntou, tá, e onde que entra a resposta do público? Onde que entra a interpretação das pessoas? Cara, isso é tudo. Isso é tudo. Se você pode falar lindo, maravilhoso, se a pessoa não concordou, não se convenceu, você falhou. Então a gente estuda a persuasão justamente para extrair esse sim, para fazer qualquer pessoa querer fazer o que a gente quer que ela faça. Eu tô conseguindo relacionar bastante o que você tá falando com stand-up, porque isso é uma coisa que, com a experiência agora desse último ano que eu fiz bastante stand-up, eu comecei a perceber isso. Quantos shows, assim, por média, assim, qual que é a frequência? Eu fiz todo fim de semana esse ano. Não teve um fim de semana que eu não fiz. Talvez tenha pulado no máximo. Onde é que você costuma apresentar? Aqui em São Paulo tem um monte de comedy club, então Bexiga Comedy, Lilith, tô sempre nesses. Cara, eu vou lá, viu, te prestigiar. Vai ter no Bexiga agora, quando é que vai ser? Tem que dar uma olhada aqui. Setembro, agora início de setembro. Mas também no Brasil inteiro. Eu fiz show no Nordeste, lá no Sul, aqui em Brasília, Goiânia. Eu fiz o ano inteiro. Não parei de fazer show esse ano. Aí eu percebi que tem piadas que elas são mais densas. Não de inteligência, mas o assunto é mais... As pessoas se retraem mais na hora que eu entro no assunto, né? Eu comecei a perceber, não existe
uma sequência de palavras, a forma como eu vou montar essa piada que vai fazer a pessoa rir, mesmo dessa ideia que ela acha escrota, né? E eu comecei a perceber isso. Aí tem algumas piadas que eu mudei o ângulo. É uma piada que antes eu fazia e todo mundo ficava olhando com uma cara meio assim. Eu só mudei o ângulo. Desconfortável, né? Eu só mudei o ângulo de como... A minha ideia continua a mesma. Eu só mudei um pouco o ângulo e aí as pessoas já riram mais. Então, eu entendi isso também durante dessas 14 milhões de possibilidades, né? Tem uma ali que vai fazer o cara rir da piada mais escrota possível. Isso eu consegui relacionar bastante no stand-up. Eu aprendi estando no palco, né? Fazendo e observando e vendo o vídeo. Por que não tô rindo daquela parte? Deve estar muito agressivo, deve estar num ângulo esquisito. E aí tu vai mudando pra fazer a pessoa rir no final das contas, né? Que tu quer que a pessoa faça, né? Tu só quer deixar a pessoa bem, não quer deixar ela mal, né? Então, pô, eu saquei tudo isso aí meio que por conta própria, né? Eu nem imaginava que tinha tese já escrita sobre essa parada. Bem legal de... É que você é um profissional da comunicação raiz. E daí o que você quer fazer? Você quer fazer as pessoas rirem. E para você fazer elas rirem, você se preocupa muito com isso, né? O que eu vou falar? Em que ordem? De que jeito? Você sabe que a entonação, que o gesto, tudo isso é extremamente... Timing, pausas. Cara, tudo isso é extremamente importante. Então, olha só, você já trabalha a sua oratória para persuadir o público e o seu objetivo ali é rir. E eu vou fazer mais. Eu vou te prestigiar e a próxima vez que eu estiver lá, né, presencialmente contigo, eu vou fazer minha preparação pré-palestra contigo. Tá, eu tenho um passo a passo de 7 etapas que qualquer pessoa, assim, quando segue esse passo a passo, aumenta a performance de comunicação. Boa. Então, você performava aqui, sei lá, 95%, você vai performar mais. Porque esses 7 passos, eles são desenhados para você extrair o máximo da sua comunicação. Eu vou fazer contigo, daí você vai ver que o pessoal vai rir ainda mais. Boa. Hoje a minha preparação é ficar escorado no balcão pensando, puta, por que eu tô fazendo isso? Por que eu vou subir no palco pra quê? Dá tempo de ir embora ainda. Essa é a minha preparação hoje. Qual que é o pior show, assim, a pior experiência que você já teve no stand-up? De ficar um silêncio absurdo durante o show inteiro, assim. Tudo que tu fala... Foi recente isso? É muito louco stand-up, porque tu faz um show numa sexta e é uma bosta. Aí tu faz o mesmo show no sábado em outro lugar e é o melhor show do mundo. Então tu nunca sabe o que tá acontecendo exatamente. É sempre uma incógnita. E aí cabe a ti, na hora que tu estiver no palco, ir percebendo o que tá acontecendo. Será que a plateia simplesmente não tá entendendo nada que eu tô falando? Será que a minha energia tá muito alta, eu devia baixar um pouco? Ou ao contrário? Isso tu vai percebendo na hora, assim. Mas cada noite é uma noite diferente. Não tem uma regra específica. Tu vai aprendendo a estar no momento e entendendo o que tá acontecendo naquele ambiente específico, que é sempre um ambiente específico cada noite, né? Então... E você falou uma coisa muito importante. O que você falou agora foi ouro. Sabe o que você falou? A gente vai vendo na hora. E se não tá dando certo? O que a gente faz? Então você deu o exemplo do stand-up. Você falou, e se a plateia não está rindo da minha piada? O que eu faço? Com oratória é a mesma coisa. E se você está dando uma palestra, as pessoas não estão engajando, não estão prestando atenção? E se você está, assim, num primeiro encontro, tentando flertar e a pessoa não está demonstrando interesse? O que você faz? Então tem situações em que a gente está tentando conquistar um objetivo com a comunicação e a gente não está conseguindo. E daí é aí que entra o estudo. É aí que entra você ter esse arsenal de técnicas de oratória. Porque o que acontece? Eu gosto de fazer essa analogia. Imagina um ninja. Um ninja, vamos supor, eu sou um ninja, né? Aí vem um cara querendo me bater. O cara vem aqui querendo me dar um soco. E daí, eu que sou um ninja, eu vou ver esse soco vindo em câmera lenta. Porque eu tô muito treinado. Sim. E eu tenho tantas técnicas que eu vou ficar calculando aqui na minha cabeça. Cara, tá vindo esse golpe. Meu objetivo é neutralizar esse golpe. O que eu faço? Posso desviar pra cá e quebrar o braço do cara? Posso dar um giro, dar um chute? Então eu vejo isso em câmera lenta, escolho uma fração de segundo qual que é a melhor técnica pra aplicar, vou lá, aplico e tenho o resultado. Com oratória é a mesma coisa. Então olha só que louco. Você está numa situação. Daí acontece uma adversidade. Por exemplo, no stand-up a plateia não tá rindo. Só que você é um ninja da oratória. Então o que você faz? Em uma fração de segundo, você vai calcular aqui qual que é a melhor técnica, qual que é a melhor estratégia para aplicar. Você vai aplicar e vai conseguir o resultado que é, no seu caso, fazer as pessoas rirem. Sim. Então olha como a oratória é louco. Te deixa treinado para agir no momento. Não é, ai meu Deus, eu vou só me preparar para falar bem num palco. Em qualquer momento que você precisar ser persuasivo, você vai ser. Porque a gente não escolhe os momentos importantes da nossa vida. Muitas vezes acontece assim do nada, você tem que estar pronto. Sim, os caras de arte marcial que já vieram aqui, que são muito experientes, eles falam isso, que o corpo dele vira uma máquina, né? Ele não... Conscientemente ele não sabe como que ele chegou na conclusão de fazer tal golpe para reagir a tal coisa, mas ele tá tão treinado que
O corpo dele já virou aquela máquina de se defender, né? E a mesma coisa, eu acho que o cara que tá no palco falando, ele vira uma máquina. Tu pega uns comediantes que tá 30 anos no palco, o cara é uma máquina. Ele não deixa nada escapar. Qualquer pessoa que fala alguma coisa, ele rebate na hora. Você se rápido. considera uma máquina de fazer as pessoas rirem? Não. Longe. Nossa, longe disso. Longe disso. Você não é uma máquina de piada? Não. Mas você quer ser? Eu quero ser. Eu quero chegar num nível que eu domine o palco, que eu esteja lá muito à vontade e que tudo que aconteça eu consiga absorver e transformar em material, né? Fazer esse ciclo, não sei, mas Você gosta de fazer interação com a plateia? Eu não sabia fazer, e aí eu comecei a fazer de propósito porque eu não sabia fazer, né? Porque é foda interagir, porque tu abre uma porta pro desconhecido, né? Tu tá com o texto na mão, tu sabe onde eu começo, onde eu termino e vou embora daqui, tudo feito, né? Mas quando tu fala, ei, cara, de onde tu vem? E o cara fala uma coisa, tu é obrigado a render naquilo ali, né? Só que eu tinha muito medo de abrir essa porta, né? E aí eu fiquei um tempão fazendo show sem interagir. Aí uma hora eu pensei, não, eu quero saber interagir. Aí eu comecei a muito mal. Onde é que tu mora? Eu não sabia o que responder quando o cara falava. Onde é que você mora? Ah, tá ali. Massa. Eu ficava... não tem assunto. Só que aí eu me expus a ficar nesse silêncio aí eu comecei a entender um pouco melhor, aí eu comecei a mandar bem, aí dei uma paradinha também, porque deu uma enjoada, porque às vezes fica muito no clichê de... Não sei, de ficar falando as mesmas coisas sempre. Eu dei uma parada, mas eu não sabia fazer. Eu me expus a fazer, mesmo indo mal, mesmo fazendo mal. E aí eu entendi mais ou menos como é que faz, assim. Eu tô bem no início ainda da arte de interagir. Eu tô muito no início ainda desse conhecimento. E você falou uma coisa muito interessante, né? Você falou assim, eu não sabia fazer, então eu tô indo lá pra fazer, né? Tô me colocando ativamente na zona de desconforto. Vamos usar esse termo. Isso é extremamente importante. O que a gente faz? Como é que a gente melhora a comunicação? Você quer melhorar a sua comunicação assim? Poxa, não falo bem. Agora não falo bem, mas quero falar. Sabe o que você faz? Você faz um enfrentamento intencional do medo de falar em público. Ou no seu caso, você está fazendo um enfrentamento intencional do medo de interagir. O que você faz? Você está intencionalmente saindo da zona de conforto, entrando na zona de estresse. Lá na zona de estresse, o seu cérebro, ele ativa uma reação automática de luta ou fuga. Então seu coração acelera, você fica nervoso. Por quê? Porque o seu cérebro ele só quer te proteger, ele só quer sobreviver, ele só quer economizar energia, ele não quer que você fique interagindo com a plateia. Então ele vai falar, foge daí, Petri, você vai morrer! Volta pro texto. Por que a gente pensa essas loucuras? Porque o nosso cérebro, ele teme o desconhecido. Porque lá na antiguidade, o desconhecido podia ser uma coisa que ia matar a gente. Então tudo que é desconhecido, o nosso cérebro tem um pé atrás. Só que você foi lá, você tinha um medo mortal de interagir com a plateia, porque podia te matar, né? Só que daí você foi lá, você interagiu pela primeira vez. Aí o seu cérebro ele vai falar uma coisa mais ou menos assim, ó. Caramba, Petri, tu interagiu com a plateia, não foi? Interagi. Tu nem morreu, né? Nem morri. E daí quando você for fazendo isso repetidas vezes, vai acontecer uma coisa que do ponto de vista psicológico se chama dessensibilização. Não sei se você já assistiu aquela série, eu gosto muito, chama The Walking Dead. Eu vi um pouco. Cara, The Walking Dead vai pra última temporada agora. The Walking Dead, no começo, era uma série de terror. Meu Deus, ganhava o prêmio de melhor maquiagem, todo mundo tinha pesadelo com os The Walking Dead, meu Deus. Era tenebroso. Só que, foram passando as temporadas, chegou um momento que, nossa, chegava o próprio personagem do The Walking Dead, chegava um zumbi assim, ele falava assim, ó, ih, lá vem um zumbi, ó. Matava o zumbi na caneta. O que mudou para no começo todo mundo ter um extremo pesadelo com o zumbi do Walking Dead e depois matar na caneta? Dessensibilização. O cérebro deles foi exposto tanto àquela situação que ficou normal. É a mesma lógica dos moradores de rua. Olha que é um exemplo pesado, mas pra gente entender. Por que hoje a gente não estranha ver tanta gente na rua? Quando uma criança vê, às vezes você tá passeando assim com uma criança. Sim. Nossa, como assim? Ele não tem casa, não tem comida, papai, vamos levar pra casa. Porque pra ele é uma coisa absurda. Só que a gente foi tanto exposto a essa situação de miséria, principalmente depois da pandemia, que a gente se dessensibilizou. É a mesma lógica do exército. O exército te leva pra acampamento, pra selva, pra ficar uma semana com privação de sono. Por quê? Porque lá você precisa se dessensibilizar pra guerra. E já imaginou se você for pela primeira vez ficar em condições adversas, com privação de sono, na guerra da vida real? Ferrou, tu vai perder a guerra, todo mundo vai morrer. Então precisa dessensibilizar pra guerra. Pra oratória, é a mesma coisa. A gente precisa fazer esse enfrentamento intencional, sair da zona de conforto, entrar na zona de estresse, colocar em situações que a gente fala em público pra dessensibilizar. E daí pra palestras, por exemplo. Ou vamos pegar o seu exemplo. Você quer interagir com a plateia.
No começo, nervosismo. No começo, o coração acelera demais. Depois, vai ficar igual o zumbi do The Walking Dead. Você vai matar na caneta. Então, o seu coração, sempre que ele acelerar, quando o seu cérebro te mandar fugir, foge daí! Você começa a ficar. E você começa a amar essa sensação do coração acelerado. Você fala assim, cara, onde meu coração acelera, tem espaço para crescimento. Então você começa a buscar essa sensação, porque deve estar sempre evoluindo. E eu realmente já quero ver a sua evolução na interação com a plateia, que eu tenho certeza que você vai se tornar um mestre disso. Não tá tão boa assim. Mas eu comecei sendo um nerd antissocial e hoje eu sou bicampeão brasileiro de oratória. Sim, eu percebi que eu melhorei, assim, eu deixei de ficar tenso, assim, mesmo que eu não encontrasse resposta engraçada pra voltar, eu comecei a lidar de boa com isso, né? Porque a gente tende a achar que foi um desastre, né? Nossa, eu interagi com o cara e eu não tive uma boa piada pra falar depois que ele respondeu. Aí tu fica, meu Deus, então foi uma merda e tal. Mas na verdade faz parte do caminho, né? Fracassar várias vezes. E não só você vai criando esse arsenal de respostas na sua cabeça, né? Como até mesmo isso, dependendo do jeito que você falar, pode ser engraçado. Então você falou, pronto, de onde você é? Porto Alegre. Porto Alegre. Pô, deveria ter uma piada sobre isso, cara. Não tenho. Cara, dependendo do jeito que você fala sobre isso, daí você fala, pô, que merda, vocês pagaram pra ver piada, eu pergunto, não consigo render. Sei lá, você começa a brincar, daí você fala, mas vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que tem uma coisa na comédia, que todo mundo fala interação? Eu sou contra interação. Aí você já começa a falar de um texto pronto. Já começa a falar de um texto pronto que tem a ver com aquilo. Então você vai armazenando essas saídas. Sim. E quando você tem essas saídas armazenadas, você fica super mais tranquilo de interagir. Você fala, cara, eu vou dar o meu melhor no improviso. Mas eu sei que no pior cenário tem essa saída. E no discurso de improviso que a gente faz em campeonato, também é uma coisa. A gente decora frases prontas, histórias que são coringa. E a gente vai lá e a gente improvisa. Mas a gente sabe que no pior cenário eu ligo aqui esse modus, eu só preciso fazer um link entre o que a gente tem gravado e o tema.